Através do programa da CAPES Residência Pedagógica, no subprojeto de Ciências da Natureza da FURG, foram realizados encontros semanais que tinham o objetivo a discussão, proposição e planejamento de materiais didático-pedagógicos com destino a jovens estudantes. Dentre as propostas, se abordou a situação de estudo como uma forma de mediação potencializadora do ensino e aprendizagem com o meio em que o estudante está inserido, buscando integrar os conhecimentos científicos à sociedade e também trazer discussões reflexivas sobre o papel da ciência no meio social, pressuposto do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade, ou seja, o CTS. O objetivo é entender qual o potencial dos pressupostos e dos princípios que integram o movimento CTS na proposição de materiais didático-pedagógicos, tendo como análise uma situação de estudo alimentos. Foram produzidos dados a partir da gravação de um dos encontros, de um momento de debate sobre uma das aulas propostas a serem lecionadas de forma online em uma escola pública de ensino fundamental. As análises dos dados foram realizadas a partir da metodologia de análise textual discursiva de Moraes e Gagliardi. Na apresentação dessa proposta didática, a preocupação com os questionamentos que os estudantes podem ter foram ressaltados, bem como a imposição de informação sendo apontado como um fator crítico. Um dos participantes aponta que parece que a gente vai ficar com aquela informação e é uma informação que a pessoa deixa de comer uma manteiga, por exemplo, para comer uma margarina. Então, a imposição de ideias dos estudantes. E são nesses movimentos de comunicação entre os sujeitos da comunidade escolar que os princípios CTS começam a fazer sentido. E assim os estudantes eles passam a ser protagonistas em suas escolhas diárias, buscando uma maior criticidade em suas decisões, quando a aula é estruturada abrangendo esses pontos de discussão. Outro problema, não menos importante, é a compreensão do quão justo é o valor agregado àquilo que está sendo consumido. Por exemplo, será que todo mundo tem condições de comprar um produto orgânico, de comer um produto orgânico? Então, o abismo social frente à abordagem do saudável e do não saudável em diferentes realidades. Assim foram inseridos neste planejamento da CE conceitos teóricos nas práticas diárias, abrangendo a sua pluralidade cultural e econômica, contemplando assim os princípios CTS. A ciência no cotidiano pode se notar, então, como uma problematização e a sistematização com situações sociais. Um dos princípios do movimento CTS, dentre os demais que compreendem esse movimento, se mostrou presente nas discussões em análise. Meu nome é Maísa Thaís Perlans, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Feliz. Sabemos, a temática ambiental é um assunto muito importante que vem sendo muito discutido ao longo dos anos, principalmente os impactos que são causados no meio ambiente. Assim, a fabricação, o uso e o descarte de materiais plásticos que são feitos do petróleo são assuntos muito frequentes, principalmente porque esse material demora cerca de 400 anos para se decompor, o que, somado ao seu crescente uso e descarte incorreto, torna-se um problema ambiental. Assim como opção de substituição das sacolas plásticas, existem as sacolas ecológicas chamadas ecobags, que são feitas de materiais reciclados, em especial de tecidos. O ponto de partida para o trabalho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, e as atividades ocuparam cerca de 6 períodos de 50 minutos. Assim, esse trabalho teve como objetivo sensibilizar os alunos quanto à temática das sacolas plásticas, possibilitando uma educação científica interligada à educação ambiental, tendo como culminância a produção de ecobags. A atividade foi feita em uma turma de 6º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Beck Filho, localizada em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Ao longo das aulas de ciências ocorreram interações, análises de gráficos e reflexões sobre a temática ambiental, envolvendo os materiais que degradam a natureza, sua origem, demanda de produção e os impactos gerados pelos mesmos, dando enfoque ao plástico. Os discentes também foram questionados sobre o que faziam com suas camisetas que não usavam mais, como poderiam reutilizá-las em seu dia a dia e se saberiam alguma alternativa mais sustentável para substituir as sacolinhas plásticas.
Para mostrar uma rota de alternativa, foi mostrado aos estudantes um vídeo do canal Manual do Mundo intitulado Sacola Ecológica com Camiseta Velha. E ao final da atividade foi proposto para que cada um fizesse sua própria ecobag usando as camisetas que não usariam mais e que iriam para descarte em suas residências. A avaliação ocorreu durante todo o processo, desde as interações e diálogos até a elaboração de mapas mentais e relatos ao final da prática. A partir da prática, foi possível perceber a evolução da percepção ambiental dos alunos, visto que já demonstravam apresentar conhecimentos prévios sobre reciclagem e já ter certa sensibilização para as questões ambientais. A aprendizagem dos conteúdos atitudinais envolvendo trabalho em grupo e o respeito ao meio ambiente, dos conceitos abrangentes à sustentabilidade, a produção de plásticos e os impactos ambientais se deram ao longo de todo o processo. Além disso, a metodologia se mostrou eficaz, já que no final da prática foram realizados questionamentos e a construção de mapas mentais como forma de verificar a compreensão dos conteúdos abordados. Pode-se perceber que os alunos ficaram mais interessados sobre a temática ambiental e captaram o objetivo da atividade e a mensagem que queríamos passar sobre o uso excessivo e descontrolado do plástico e como isso está afetando gravemente o meio ambiente. Olá a todos, este trabalho foi publicado em forma de resumo e o título dele é Oficina sobre Técnicas de Estudo, Preparação de Alunos de uma Escola Pública para o Ingresso numa Universidade Pública. E bom, começamos esse trabalho pela introdução, onde brevemente nós citamos ali as necessidades da preparação do aluno para a prática de estudar, para que ela não seja abandonada em algum momento. Pois é neste processo onde o aluno ele exercita a sua capacidade de resolução de problemas e também ele fica incentivado a dar continuidade na sua vida acadêmica. Por isso, neste trabalho, nós fizemos uso de uma metodologia qualitativa, a fim de explicar e qualificar os eventos ali por meio de observações feitas durante a aplicação dessa oficina. Assim também fizemos um reconhecimento do contexto escolar aplicado diretamente àquela escola e também a gente verificou os recursos didáticos que eram disponibilizados pela instituição de ensino. Também optamos na aplicação dessa oficina para tentar contribuir, em primeiro momento, no preparo dos estudantes para o ingresso no ensino superior público. Mas pelo fato do tempo de realização dessa oficina ter sido bem pequeno, o trabalho ele foi realizado em 6 turmas, sendo que em 5 delas foram feitos 2 encontros de 15 minutos. E em apenas uma foi aplicado um tempo de 30 minutos corridos em um único encontro. Para efeito de comparação, os resultados obtidos eles fizeram parte da aplicação dessa oficina foram de 174 estudantes, e a gente utilizou como base teórica o livro Aprendendo Inteligência, Manual de Instruções do Cérebro para Alunos em Geral, do autor Pierluigi Piazzi, com a intenção de responder junto aos alunos as perguntas: por que estudar, quanto estudar e como estudar. Para isso utilizamos como base para o funcionamento dessa oficina o quebra do clima de formalidade, para que o aluno se sentisse convidado a participar e compartilhar suas experiências com a turma, o que foi muito bem sucedido. Mas nas respostas para as perguntas, os discentes eles não tiveram respostas claras, e por mais que compartilhassem suas concepções, eles demonstraram uma falta muito grande de hábitos de estudo e uma motivação muito baixa para continuar na vida acadêmica e prosseguir no ensino superior. Portanto, a gente concluiu que para a preparação dessa oficina e os pontos de quebra do clima de formalidade para o seu funcionamento e também o compartilhamento de experiências foram todos muito bem sucedidos. Só que em turmas mais agitadas e com dificuldades de focarem a atenção na discussão, o tempo disponibilizado foi pouco e se tornou um problema, necessitando de algumas adaptações caso venha a ser aplicados em uma turma com comportamento análogo, né? E com a possibilidade de haver mais tempo para a aplicação da oficina, será interessante que eles desenvolvam em conjunto as suas técnicas de estudo individuais, de acordo com a apresentação dessas pelos seus colegas. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, o e-mail está disponível na tela. Uma proposta de experimentação e material didático para o ensino de química a estudantes com necessidades educacionais específicas, uma experiência envolvendo jogos didáticos. Você sabia que também dá para aprender química de um jeito legal e divertido, utilizando jogos didáticos e internet? Atualmente vivemos em uma era de revolução digital, que permite aos indivíduos a conexão com diferentes locais e, por consequência, a rapidez na troca de informações. Essa facilidade de acesso à informação tem modificado o estilo de vida de todas as pessoas no mundo inteiro, sobretudo dos adolescentes, que buscam, através de jogos e dos meios digitais, novas formas de aprendizado. Se tratando de acessibilidade e estudantes de educação especial, esses apresentam características similares aos demais adolescentes.
Muitos usam os jogos e os recursos digitais como forma de controlar a ansiedade, aumentar a concentração e interagir socialmente com os colegas. Nessa perspectiva, desenvolveu-se um primeiro jogo, chamado Desvendando as Vidrarias. O jogo consiste em um tabuleiro e várias cartas, com perguntas específicas sobre o tema abordado. As cartas são divididas em níveis: cartas fáceis, representadas pela cor verde, cartas médias, cor laranja, e cartas difíceis, representadas pela cor azul. Para iniciar, cada jogador lança um dado, e quem tirar o maior número começará a jogar. Para finalizar, caso tenha acertado a questão, o jogador segue no jogo. Entretanto, caso o jogador erre a resposta, deverá voltar 3 casas. Vence aquele que chegar primeiro ao final do tabuleiro. Os jogos são uma importante ferramenta para desenvolver o interesse dos estudantes, promover a inclusão e facilitar a aprendizagem do grupo. No campo da inclusão, os jogos possibilitam que todos aprendam juntos, respeitando as diferenças. Olá, meu nome é Wesley, sou aluno da licenciatura em Química do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Criciúma, e estou na 8ª fase. O meu trabalho tem como temática o lixo eletrônico como temática de oficinas de educação ambiental para um estudo de contribuições para a formação cidadã crítica dos estudantes do ensino médio. Esse trabalho tem grande importância devido à situação que a gente olha mundialmente e Brasil. Se a gente for olhar para uma pesquisa da Green Electron em 2019, cerca de 7,6 quilos de lixo eletrônico era produzido por pessoa anualmente. E apenas 3% desse lixo eletrônico, ou resíduo eletrônico, é reciclado ou é destinado à sua forma correta. É destinado de forma correta. Então, por que isso acontece? Isso acontece devido à alta demanda do capitalismo de consumo e produção. Se a gente for olhar pelos estudos de Henrique Leff, que se baseou-se esse trabalho, isso é uma capitalização da natureza, suas formas de exploração da natureza, e a capitalização da humanidade no sentido de consumo. Então, os estudos de Henrique Leff ajudaram muito nesse trabalho. E aplicar esses conceitos de educação ambiental e lixo eletrônico para a formação cidadã crítica é muito importante. Então esse trabalho vem exatamente para fazer esse levantamento bibliográfico dos trabalhos que utilizaram essa temática em suas intervenções, onde os autores usaram essa temática nas suas intervenções para o ensino médio. A partir disso, a nossa pesquisa foi feita na plataforma do Google Acadêmico e foi pesquisado artigos que tivessem no título dos seus trabalhos lixo eletrônico e educação ambiental. E esses trabalhos eram de 2018 a 2022. E foram encontrados 6 trabalhos. Desses 6 trabalhos foram utilizados como recurso didático desde aulas expositivas dialogadas até jogos didáticos. Enquanto como forma de analisar os dados, foi utilizado principalmente questionários. Então, a partir desse levantamento, se percebe que esse trabalho tem muita importância, pois essa temática precisa ser discutida no ensino médio e precisa ser mostrada com aplicação em Química. Agradeço e até mais. O trabalho Reencontros Preciosos de Histórias e Culturas Afro-Brasileiras foi um evento que aconteceu no Instituto Federal de Santa Catarina, no campus Criciúma, na Semana Nacional da Consciência Negra, e foi resultado de uma prática como componente curricular da 4ª fase do curso de licenciatura em Química, com o objetivo de conscientização sobre as relações étnico-raciais do Brasil, sejam elas históricas, culturais ou sociais, e foi aplicado com alunos do 2º ano do ensino médio do campus. O tema foi decidido pela turma através de sugestões das professoras. Com o auxílio delas, construímos diferentes materiais, através de muita pesquisa, para podermos ter diferentes abordagens e cada uma ter o seu foco em aspectos científicos e históricos
que remetessem relações étnico-raciais. Falamos então dos dados de ingresso nas instituições federais de educação, mais precisamente em números, usando gráficos informativos, e também lembramos de algumas personalidades históricas negras no cenário da ciência através de infográficos. Debatemos e apresentamos dados sobre cotas raciais através de um podcast, pois este assunto ainda é muito polêmico nos dias atuais. Falamos também sobre a química dos diferentes tipos de cabelo, com a ênfase no cabelo afro. Aqui, mostramos para as pessoas uma legenda para que conhecessem seu tipo de cabelo e apresentamos as dificuldades que se tinha e ainda se tem de encontrar produtos para cabelos afro. Pelo fato de estarmos falando sobre uma cultura afro, trouxemos as histórias do possível surgimento da Biomi através de explicações e de exposição de uma HQ. Sendo assim, confeccionamos junto com os alunos algumas bonecas da Biomi que ficaram com recordação do encontro. Foi notório a satisfação dos alunos com o tema e o reconhecimento de que este tema deve ser trabalhado. Para nós, como futuros professores, foi um momento de reflexão e foi visto que esse trabalho conseguiu transitar de uma perspectiva interdisciplinar a transdisciplinar. Olá, me chamo Marinês Reineck, sou estudante do curso de Licenciatura em Química pelo Instituto Federal Campus Feliz. Irei apresentar para vocês um projeto que foi realizado interdisciplinarmente com as disciplinas de Química Inorgânica 1 e Planejamento Educacional, Currículo e Avaliação. Inicialmente, a proposta foi realizar um trabalho interdisciplinar com foco na química dos metais. O trabalho que irei apresentar para vocês será então a química dos metais nos bunkers da Segunda Guerra Mundial. No meu projeto, os componentes que poderiam ser trabalhados interdisciplinarmente seriam, então, História, Geografia, Física, Química e Português. No componente de História, seria trabalhado, então, todo o fator da guerra, o porquê ocorreu, os motivos e causas que aconteceu a guerra. E, finalizando, o professor poderia trazer essa notícia, que foi exibida no Fantástico, onde foram encontrados túneis subterrâneos que podem ter sido usados para abrigos e fugitivos nazistas. Na cidade do Birubá, aqui no Rio Grande do Sul, assim podendo contextualizar com algo mais perto da nossa realidade. Na disciplina de Geografia, já seria os países que foram atingidos pela guerra, os países que se aliaram na guerra, e a localização dos bunkers hoje em dia e qual o seu uso. Na disciplina de Física, poderíamos falar sobre as ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas, os efeitos sonoros, por que era mais efetivo os bunkers subterrâneos e não em cima da terra. Na disciplina de Português, poderia ser trabalhado, então, sobre a obra literária O Diário de Anne Frank, onde ela relata 2 anos que ela ficou escondida num anexo secreto com sua família, podendo contextualizar também com o filme O Menino do Pijama Listrado, que conta muito bem algumas partes sobre a Segunda Guerra Mundial. Já na disciplina de Química, entraríamos no assunto da química dos metais e ligas metálicas, explicando o que é uma liga metálica e por que o uso do aço acontece mais do que o uso do próprio ferro. Porque uma liga metálica seria então mais forte que o ferro. Este projeto interdisciplinar foi muito importante durante todo o processo de realização deles, por causa de pesquisas. A gente teve que abranger conhecimentos de outras matérias, coisas que a gente não fazia, pensar fora da caixa. Então, foi rico de conhecimento, foi rico de oportunidades de aprender sobre mais coisas. E acredito que se um dia puder ser aplicado em sala de aula, também trará muito conhecimentos para os alunos que irão poder relacionar História com Química, Física com Geografia. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Olá, meu nome é Maria Júlia, eu sou aluna da Licenciatura em Química do IFRS Campus Feliz.
Eu tive a oportunidade de realizar as atividades do meu estágio obrigatório na Escola Estadual de Ensino Fundamental Santa Terezinha do Forromeco, na cidade de Bom Princípio, onde eu observei inicialmente o contexto de sala de aula de uma turma de 9º ano, composta por 24 estudantes e regida na disciplina de Ciências pela professora Terezinha Fachin, coautora dessa proposta. Nas minhas observações, eu percebi que os estudantes eles tinham uma certa dificuldade em compreender conceitos científicos de forma teórica. Então, como proposta de intervenção, eu realizei com eles 3 aulas experimentais no Laboratório de Ciências, utilizando pela primeira vez ele com esses estudantes. Na primeira aula, nós desenvolvemos o conceito de densidade de forma experimental, identificando então as propriedades da densidade, bem como a mudança dela de acordo com a temperatura, e ela sendo aplicada para líquidos, como eles se comportavam em um experimento com líquidos de diferentes densidades. A segunda aula experimental, ela tratou sobre as transformações químicas e as transformações físicas, onde os estudantes puderam identificar, a partir de um experimento simples, como um rasgo de papel, que nós estávamos tratando de uma transformação física. E quando adicionamos um comprimido efervescente dentro de um copo, nós estávamos tratando de uma reação química. A terceira aula experimental foi a produção de um bolo, onde os estudantes puderam perceber as reações químicas no nosso cotidiano. Por que um bolo é uma reação química? Porque ele cresce, então ele precisa liberar gás para crescer. Além disso, a massa ela muda de cor antes e depois de colocar ela no forno. E quando esse bolo está no forno assando, ele libera um cheiro característico. E ainda ele precisa de temperatura para se transformar de uma massa para um bolo. Assim, evidenciando de fato uma reação química no nosso cotidiano, a partir dessas 4 evidências. Isso para os estudantes foi transformador, porque o conhecimento prévio que eles já tinham foi testado no laboratório e construído cientificamente de forma experimental esse novo conceito de reação química, de transformação física e de densidade. Deixo para vocês alguns registros das nossas aulas.